Dali, galera! Bom, para quem é do canal, uma novidade, algo diferente, algo que eu não tinha feito. Quem está acostumado aqui com o canal sabe que a ideia é fazer um vlog da rotina, mas resolvi fazer algo inovador ou algo que eu nunca havia feito, aproveitando aí a oportunidade. E para quem está chegando no canal por esse exato motivo, sejam todos bem-vindos. Uma alegria muito grande poder fazer esse vídeo, já que ele vem de um convite. O pessoal do Tilt, da UOL, me convidou para um especial que eles fazem, que é o Tilt Lab Day. E aí o tema atual, o tema que eu fui convidado, foi para testar quatro diferentes marcas de relógio smart. E aí, bora fazer esse review, bora fazer esse vídeo por aqui, óbvio, já deixando mais do que o convite para a galera ir assistir lá no canal da UOL, o canal da Tilt, da UOL, esse Lab Day, para ver o vídeo completo, enfim, toda a produção, mas de um jeito amador, vou tocar por aqui também e fazer a minha análise dos quatro relógios que eu fui convidado para testar. Bora, vamos lá, sem enrolação, bora. Então, quatro relógios, quatro marcas diferentes, quatro empresas diferentes. A primeira, Huawei, acho que é assim que pronuncia. Depois fui ler sobre a empresa, uma empresa gigantesca de tecnologia chinesa, empresa aí com bastante expressividade mundial no ramo da tecnologia. O Xiaomi, Xiaomi é aí já mais conhecida, também chinesa. Samsung e Apple. Então, quatro empresas grandes de tecnologia e comunicação que têm aí seus relógios smarts à venda e à disposição dos consumidores. E aí a ideia da Tilt foi me convidar e convidou outros profissionais também para fazer uma análise, e a gente testou os quatro relógios e dentro de 5 principais fatores. Então, o primeiro deles, a questão da beleza, bastante importante, design, estilo, a beleza do relógio, quão bonito é o relógio. O segundo, a questão dos sistemas, o sistema do relógio de integração. Depois, a usabilidade, o jeito que ele é utilizado e para os motivos aos quais ele se propõe a fazer, como ele faz isso. Quarto quesito, saúde. E o quinto quesito, esporte. E aí, obviamente, não fui só eu convidado, outras pessoas. Então, cada um ali tem a sua principal análise específica. Para mim, ficou mais responsável a questão do uso desses relógios smarts para os treinos, principalmente dos treinos programados, os treinos visando performance, mas também dos treinos do dia a dia. Outras pessoas convidadas para outros pontos desses 5 que eu disse. Inclusive a minha amiga médica, colega de profissão e amiga de triatlon, a Luciana Haddad, foi também convidada e faz uma análise mais da saúde. Inclusive ela tem um canal aqui no YouTube, para quem não conhece, Fala Lu, canal que inclusive participei e recomendo super aí, uma pessoa do bem que traz bastante informação médica voltada para a área da saúde e para o esporte e performance. Enfim, vamos lá, vamos às análises. Primeiro de tudo, um ponto interessante, eles falaram para a gente avaliar as caixas, eu acho legal isso. Então, aqui a primeira caixa do Huawei Watch G3, chama o relógio. Já vou mostrar o relógio, mas uma caixa bem bonita. Não é a minha função muito analisar a caixa, mas eu tive que analisar e colocar minhas notas. Xiaomi, o relógio da Xiaomi chama Watch S1 Active. Essa aqui é a caixa e tem todo o unboxing dele. Galaxy Watch 5 Pro, já vou falar mais dele. E por último, Apple Watch geração 8. Sobre as caixas, a caixa da Apple Watch, para quem já comprou algum produto da Apple, tem toda aquela questão do unboxing dele, e eles fazem toda uma preparação específica para você abrir a caixa e passo a passo e retirar os adesivos específicos desses pontos. O do Galaxy, da Samsung, também é bem legal, eles têm alguma coisa nesse sentido e é bem interessante. E os dois chineses, não tem muito segredo, é abrir a caixa e aproveitar o relógio.
Falando um pouco dos relógios, esse primeiro relógio aqui, bonitão, é o relógio da Huawei. É um relógio muito estiloso. Em questão de estilo e beleza, para mim, sendo sincero, foi o relógio que eu mais curti. Ele é leve, eu gosto de relógio leve, e ele tem o design e o display aqui bem interessante. Deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês. Esse é o display que eu usei. Usei ele por uma semana, eu usei cada relógio durante uma semana, então foram 4 semanas de teste, um mês de teste. Ele é bem bonito e eu curti muito o design dele. Tem o Xiaomi Watch S1, Watch S1 Active, também um relógio bonito, eu deixei nesse display aqui nesse fundo. É um relógio também bastante estiloso. Samsung, é um relógio mais parecido com os relógios de rotina que a gente vê para esporte, enfim, é um relógio que não tem grandes diferenças de design. E por último, o Apple Watch, ele é o diferente, ele que tem essa caixa retangular, que para ser bem sincero não me agrada muito. Então acho que para mim o mais bonito é o da Huawei. Eu acho que nessa sequência, as 4 que eu falei são as sequências que eu daria aí de beleza, de nota de beleza. Falando um pouco de sistema, os dois chineses, eles não são difíceis de configurar com o computador ou com o celular. Eles conectam fácil, mas eles só conectam e tem uma questão de ajuste do GPS. Ele conversa com alguns aplicativos. Então, os dois são parecidos na questão do sistema. O sistema é fácil de funcionar, é fácil de entender. O relógio da Samsung, ele só sincroniza com celulares da Samsung. Então, por exemplo, eu não tenho celular da Samsung e para mim foi uma questão aí para eu achar algum celular da Samsung para poder conectar e poder fazer com que ele funcionasse. Isso demorou um tempo. Então, a questão do sistema dele tem essa restrição de só usar com device, né, com o celular da Samsung. Talvez tenha algum programa, algum jeito, enfim, eu não sei. E eu já deixo esse ponto aqui. Eu testei um relógio por semana. Então, obviamente, eu vou cometer algumas gafes ou deixar algumas coisas mais simples, mas não foi o tempo hábil. Talvez com mais tempo eu descobriria mais outras questões aí dos relógios. E por último, Apple Watch, acho que tem essa mesma questão, que para mim, como eu tenho o celular da Apple, para mim ficou mais fácil, ele sincronizou rápido. E é um relógio que acho que ele tem essa fama de ter uma conectividade, uma conversa com o celular muito grande. Ele é uma extensão do celular, assim como imagino que o da Samsung é para os aparelhos da Samsung, o da Xiaomi também e o da Huawei também. Acho que esses pontos são bastante interessantes. O relógio da Apple, ele rapidamente já baixou os meus aplicativos do meu celular que tem compatibilidade com o relógio. Então, para mim, foi bem fácil manusear esses pontos de conectividade com o celular da Apple. Os outros 3, como eu disse, não tive muito essa oportunidade. Bom, passando para o próximo quesito, que é usabilidade, a questão de estilo, de beleza e como é que ele é confortável. Para ser bem sincero, eu não gostei muito desse jeito que a Samsung colocou o relógio deles, que tem um ímã aqui. Isso me atrapalhou, esse ímã aqui, eu não achei algo... Ficava me incomodando durante o dia, enfim. Talvez tenha umas outras pulseiras, mas é a pulseira que veio com o relógio. Então, acho que de ponto negativo é isso. Da Apple, tem esse sistema também de prender o ponto aqui na pulseira e colocar a pulseira para dentro. Isso é médio, não curti tanto, não incomodou absurdo, como incomodou o da Samsung, mas também não curti. Esses dois chineses são simples no quesito, acho que aí é o tradicional que a gente conhece de pulseira. A pulseira, enfim, de todos os relógios que eu já usei na vida, então talvez o simples, para mim, me agrade mais nesse quesito. Quesito peso, como eu disse, o Huawei é o mais leve deles, é um relógio bem levinho, agora é isso. E aí eu acho que ele ajusta bem e encaixa bem. De peso, o da Samsung é o mais pesado dos 4, foi o que eu senti. E o Apple Watch é um relógio leve, acho que desses três, eles se parecem muito, e eu deixaria como o da Samsung por último.
Questão de saúde. Aí já entra mais na minha, no que eu entendo e no que eu posso contribuir mais com essas avaliações. Os 4, de maneira geral, têm sistemas e têm uma tecnologia bastante interessante para vários aspectos relacionados à saúde. Então, os 4 conseguem medir frequência cardíaca no pulso, tem as questões de saúde de possível alteração na frequência cardíaca, avisar o indivíduo que ele está tendo pode estar tendo algum problema cardiológico, ou pode estar com uma urgência médica. Isso é muito legal. Acho que essa tecnologia avançada dos relógios vai trazer benefícios gigantescos para a saúde com relação a indivíduos que possam ter um infarto, possam ter alguma alteração, alguma arritmia. As tecnologias atualmente conseguem, de maneira muito interessante, ler algumas alterações possíveis eletrocardiográficas. Isso, se imaginar um relógio podendo ligar para o seu médico, enfim, isso é muito interessante. A Apple tem um apelo muito grande com relação a isso. A Samsung também tem esses quesitos de análise eletrocardiográficas, então acho que a tecnologia vai avançar muito relacionado a isso. Tem questão de temperatura corporal, medir a temperatura corporal, medir a saturação de oxigênio, esses os 4 também fazem bem. Eu não cheguei a fazer uma análise detalhada de comparação com um aparelho médico, então fazer um oxímetro de pulso ou medir minha temperatura com termômetro. Eu não fiz isso para ver se tinha compatibilidade, mas eu fiz algumas vezes, coloquei os 2 para ver se eles batiam e realmente, assim, uma comparação bem simplória, não achei grandes divergências. Tem a questão deles medirem alguns parâmetros de saúde voltado para o esporte, então medir alguns parâmetros fisiológicos de HIV, de sono, questão de hidratação, questão de ciclo menstrual. Isso eu acho que não é nada específico de cada relógio. Eu imagino que seja uma tecnologia não muito avançada para os nossos tempos atuais, então acho que todos conseguem fazer isso. Com relação à saúde, eu destacaria o desenvolvimento da Apple, porque eles têm um aplicativo muito legal de saúde, e você consegue baixar ele direto no Apple Watch, ele já baixa direto, ele sincroniza direto, então tem todo um perfil de saúde ali que a Apple, de maneira geral, investe bastante. O da Samsung eu explorei pouco isso, e os chineses, eles me pareceram um pouco mais simples com relação a isso. E agora, enfim, entrando na parte do esporte, na parte dos treinos, que que na verdade é a minha função principal dentro ali desse Tilt Lab Day. Cada um vai falar desses 4 que eu já falei, e eu, por último, a parte do esporte, a minha função dentro dessa análise que eles vão fazer e vão disponibilizar para todos. O que eu pensei antes de começar os testes foi sempre comparar com o que eu estou acostumado atualmente, o que eu uso atualmente. Eu não uso nenhum desses 4. Eu uso um relógio atualmente da Garmin, Fenix 6, se eu não me engano, 5 ou 6. Eu usava antes o Polar, me fugiu o nome, que é o Polar que é usado para triatlon, que também me atendia muito bem. O Garmin também me atende muito bem, e eu deixei esses relógios que são específicos de esporte como o padrão ouro, o padrão a meta, para comparar os demais. Vamos lá. Huawei Watch GT3, um relógio muito legal, eu gostei dele, interessante porque é um relógio que eu não sabia, não conhecia a marca, e para ser bem sincero, me surpreendeu bastante. Eu gostei bastante desse relógio, mas ele tem bastante limitações com relação ao esporte. Ele é um relógio simples, com GPS, para ser utilizado para os esportes. Então, o que a gente tem de funcionalidade dele dentro do esporte é o GPS e as modalidades e a frequência cardíaca. E aí, dentro das modalidades da corrida, ele mede velocidade, mede ritmo, né, pace, e dá as zonas de frequência cardíaca, enfim, ele tem as funcionalidades básicas de um relógio de esporte. O que ele peca é que não tem compatibilidade com os aplicativos de treinamento, ele não conversa com o Strava, não conversa, pelo menos não consegui ativar
essas sincronizações, essas APIs. Então, não consegui essa sincronia, e ele não tem nenhuma questão envolvendo a potência na bike, nada disso. O Xiaomi, uma análise muito parecida. O Xiaomi eu achei dos 4 o mais difícil, não gostei muito dele. Para vocês terem uma ideia, eu não conseguia dar lap na corrida, e aí eu tive que ler o manual, enfim, óbvio, é sempre importante você procurar, mas não é algo tão óbvio como deveria ser para você usar o esporte, o relógio ter lap, né? Então, lap é quando você dá a volta, né? Quando você para o cronômetro, mas continua, ou seja, você marca ali um ponto que depois você quer analisar no seu treino, ou enfim, é uma volta, alguma coisa nesse sentido. Ele também não conversa com os aplicativos de treino, mas também mede o HRV, como disse, para todos, mede sono, tem essas questões que podem ser utilizadas para o treinamento. O Samsung é um relógio já um pouco mais avançado, ele entende um pouco mais e parece que é um relógio mais acostumado com treinos. Essa é a sensação que eu tive. Dos 4, eu achei o Samsung o melhor para treino. Ele tem uma conversa, ele parece muito com os relógios de treinamento que usa há muito tempo, desde o Timex, mas parece que você está dentro do Timex, ou seja, das evoluções, né? Então você consegue apertar os botões mais fácil, é mais intuitivo, você está lá correndo e der um lap, e a análise depois também é mais fácil. Ele consegue conversar com os aplicativos, conversa com o Strava, enfim, é um relógio bom para isso. O Apple Watch também é um relógio muito bom, gosto dele próximo ao que eu gostei do Samsung, só que um pouco menos. E o fato de eu gostar um pouco menos dele é que ele só tem 2 botões. E é difícil para mim lidar com os 2 botões, né? Todos eles, na verdade, só tem 2 botões. Eu acho que talvez seja uma tendência aí dentro desses relógios smart. E a gente que treina, ou pelo menos eu gosto muito de botão. Quanto mais botão tiver, melhor. Óbvio, tem a questão do touch, mas, por exemplo, o Apple Watch, ele trava a tela. Talvez dê para destravar, eu não explorei isso, mas ele trava a tela quando você está fazendo exercício, aí você tem que destravar para depois dar o lap ali. Então, para mim, intuitivamente, de esporte, eu gostei mais do Samsung. E essas são as 5 funções, ou as 5 análises que eu tinha que fazer. Um baita resumo. Eu não sei questão de preço, eu não sei a questão de trocar pulseira, possivelmente talvez todas devam trocar, esses pormenores eu não consigo ajudá-los nesse sentido, mas para ser bem sincero, eu gostei dos 4, mas eu não usaria eles especificamente para os treinos. Há uma conversa e há uma tendência desses relógios smarts, eles cobrirem todas as funções dos relógios de treino que a gente de maneira geral usa, mas eu não senti, pelo menos nessa análise inicial dessas 4 semanas, uma compatibilidade ou chegarem a um ponto de eu preferir ou usar esses smartwatches para os meus treinos. Eu acho que eu ainda vou continuar com os meus relógios de treinamento. Tem outros, né? Então, eu falei da Garmin, falei da Polar, tem outros, tem o Sunto, que é um relógio bom também, enfim, tem outros relógios que fazem essa função específica de treino, que são relógios voltados para o treino, para alto rendimento, ou para um indivíduo que quer seguir uma planilha de treinamento. Mas isso não significa que esses 4 não cubram os treinos, cobrem de maneira boa. Então, tem a questão de contar passos, todos fazem isso. Tem a questão de você colocar sua meta e ele te avisando e ver sua progressão dentro das metas diárias aí de saúde e desempenho, mas não algo tão elaborado que às vezes a gente já está acostumado. Eu, pelo menos, estou bastante acostumado com planilha de treino, já ir direto para o meu relógio, com eu acabar meu treino já subir direto para as plataformas que monitoram o treino, e aí tem a comunidade dos treinos, enfim, tudo isso envolvendo. Eu acho que eu senti mais segurança, talvez porque eu já uso há anos, e esses aqui eu usei só por uma semana. Mas é isso, tá feito. Caramba, review de relógio de smartwatch.
Estamos diversificando. Vou começar a fazer de outras coisas, se me convidarem, óbvio. Obrigado mais uma vez, o pessoal do UOL. E, por último, não deixem de assistir o vídeo oficial. Eu acho que eu estou gravando esse vídeo, hoje é domingo. Terça-feira a gente vai gravar lá, vai fazer a gravação. Então, em breve deve sair o vídeo oficial, que tenho certeza que vai ser muito mais agregador do que esse aqui. Mas legal poder compartilhar a minha impressão e as minhas opiniões. Não sou especialista em review, tomara que esse tenha ficado razoável. E é isso. Para quem é novo no canal, tem bastante coisa aí. Tem o vlog do Ironman de Kona, tem um vlog sendo desenhado aí para o Patagon Man. Se você está assistindo depois de muitos anos, talvez tenha muito mais outras séries e outros especiais aqui, espero que sim. Para quem é do canal, espero que tenham gostado. Todos vocês comentem, deem sugestão, falem aí se vocês gostaram ou não desse novo perfil, desse novo jeito de fazer as coisas. Não deixem de se inscrever no canal, é importante, estou aprendendo cada vez mais o quão importante é você ter bastante inscrições, compartilhar, curtir, enfim, todas essas questões que a galera do YouTube está bem ligada. Beleza? Valeu, é isso.